É, pessoal. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que o nosso canal vá crescendo feito ovo. Feito ovo, cara. Shot de biologia em especial Feliz Ano Novo! Óbvio. Tá, espera. Tô fazendo minha thumb. Cara, Aí sim. ó! E hoje o shot é champanhe barato! Põe barato nisso, pessoal. R$8. Eu não tô pagando a gente no YouTube ainda, né? E pode ser patrocinado do Celebrate, que é o nome do negócio. Do champanhe. É. E é isso, pessoal. Esse vai ser um episódio especial. Tem cheiro de maçã. Mas ó, pessoal, esse é um episódio em que a gente vai conversar um pouquinho com vocês, vai ser mais um bate-papo e sobre biologia no geral. E Por sobre- que nos tornamos biólogos? O que estamos achando da faculdade de biologia? Pretendemos continuar? O que faremos da vida? O que pretendemos fazer da vida depois de formados? Exatamente, pessoal. E pra começar, um brinde pra esse novo ano que a gente vai viver, né, cara? 2025 é tudo Um nosso, brinde pra né? todos vocês, pessoais. Pessoais. Então, pessoal, vamos começar conversando um pouco sobre O que quiser, que a gente não fez roteiro pra esse vídeo. Vai ser um vídeo ao sem Léo. rumo. Então Sem vamos rumo. começar falando sobre... Por que você quis fazer biologia, cara? E por que você quis Não, mas fazer você biologia, fala cara? primeiro, cara. Mas é que você é mais bonito, então ele falava primeiro. Então, pessoal, vou contar a minha história, que é trágica. É. Eu comecei, pessoal, por muito tempo da minha vida, eu queria fazer arquitetura. Sim, arquitetura. Tentei por 2 anos da minha vida, não passei, chorei, gritei, Esperniei. esperneei. Mas nunca? Desisti sim. Em um momento eu pensei, não vou estudar mais. Porque eu estudei que nem um cachorro burro. Não um fudido burro eu estudei. Ah, mas tem que lembrar que a pandemia veio pra ti nessa época, cara. Sim, a pandemia veio. Entendo que tem toda essa questão de tudo mais. E daí, foi, né? Eu estudei, fiz cursinho. Mas infelizmente não passei nenhuma das vezes pra arquitetura. Chega 2022, foi um ano que eu falei, não irei mais estudar nada, na dica de nada. Se for pra ser, vai ser, né? E comecei a trabalhar, a vida tava corrida. Eu lá com meus 12 anos. Mentira, gente, eu tinha tipo 19. Se deixa meus 19. E por algum motivo, pensei, vou fazer biologia. Porque eu pensava, cara, sempre gostei muito de bicho na minha infância. Eu lembro que na infância eu tinha tipo bichinho de plástico, eu fazia grandes migrações no tapete, quando meu tapete era azul, e amarelo com marrom, eu pensava, tem a parte da terra, a parte da água. E eu sempre fazia a mesma brincadeira todo santo dia quando eu era pequeno. E eu também sempre fui aquela criança que pegava inseto na mão, cavava a terra pra pegar minhoca. E me divertia, sempre gostei muito de bicho, sempre tive todo tipo de bicho. Tipo, já tive chinchila, já tive porquinho da Índia que eu tava banhando no vaso sanitário. Todos os meus passarinhos eu soltava. Já tive cachorro, gato, até não querer mais. Inclusive, um beijo, Sammy Bumi. Amo muito vocês. Eles estão assistindo Inclusive, agora? o aniversário de vocês foi ontem. Foi? Então vocês completaram seus 4 anos, amo muito vocês. Esse vídeo é pra vocês. É pra você. E, enfim, eu gostava muito demais da conta de bicho. Mas a vida me levou a crer que eu seria um bom arquiteto, porque eu sempre gostei muito de números, sempre gostei muito de desenhar. Ele desenha muito bem, qualquer... Ah, vou pegar, vai falando. Papinho demais, Falando. pessoal. Só que, infelizmente, eu não consegui passar. Eu terminei meu ensino médio em 2020, então foi o primeiro... Olha esse povo que ele fez no meio de alguma aula, provavelmente de análise de dados. Olha esse povo, gente. O cara sabe desenhar. Esse aqui é só um dos milhares de desenhos bons que ele faz. Ele achava que era um povo, mas na verdade é um camalhão que se fantasia de povo. Mas enfim, gente, eu achei que ia fazer arquitetura. Eu terminei meu ensino médio na pandemia. Literalmente, primeiro ano em pandemia, meu terceiro ano foi o começo da pandemia, então eu não tive formatura, por exemplo. Eu não passei em arquitetura, eu fiquei muito triste, porque os vestibulares estavam bem mais fáceis, digamos. Tipo, da federal, pelo menos, estava tipo, com metade das questões. Mas tinha uma questão discursiva só. E eu não Mas passei. era pra todo mundo isso, né? Eu acho que isso faz a prova ficar mais difícil. Não, é que eu lembro que tipo, as questões eram fáceis, só que tipo, Eram de tão fáceis, fáceis que tava. Mas que todo mundo acertava que todo também. mundo acertava. Daí eu me senti tipo, puta que merda, que eu sou um livro lixo, né? Não vou falar disso agora, gente, porque isso não cabe num episódio pra ser feliz, né?
Mas enfim, eu não passei no primeiro ano, daí em 2021 eu não passei também, e daí em 2022 teve essa questão que eu pensei, tá, fazer biologia, sempre gostei de bicho. Ah, na UFPR, na Universidade Federal do Paraná. A gente não tá falando aqui da onde a gente é, né? É. Mas a gente é da Universidade A gente se Federal do apresentou Paraná. hoje, né, pessoal? É, meu nome é Lucas. Eu sou o Vinícius. E nós estamos aqui para poder apresentar o conteúdo. Hoje não tem conhecimento. Hoje é sem conhecimento e tem hierarquia. Não. E nós estamos aqui para poder apresentar o conhecimento sem hierarquia ou julgamento. Por quê? De shot em shot. A gente fica bêbado. Boa! Ué. Eu dei biologia, lembrei da minha professora do segundo ano do ensino médio, que ela era Wanda. Um beijo, Wanda. Não lembro o sobrenome, desculpa. Mas eu gostava muito dela porque ela falava que ela descobriu uma espécie de verme, de peixe, não sei do que, e ela deu o nome. Eu pensei, nossa, que foda que deve ser dar um nome assim. Eu também pensei na minha parte do ensino fundamental, ainda que eu lembro que a minha matéria preferida era ciências, e a minha professora Selma, gostava muito dela também, ela me amava, eu amava ela. Lembro que ela tinha um carro que era um CrossFox amarelo, e eu gostava muito dela, ela gostava muito de mim. Escolhi biologia. Foi na cagada, assim, pessoal, porque eu pensei, pá, vou colocar só pra ver o que dá. Eu não estudei o ano inteiro, literalmente não estudei nada. Eu fiz a primeira fase da federal, que é a fase objetiva, né? Passei pra segunda, fiquei papinho. Fala que nem gente, Jesus. Daí na segunda fase, obviamente, eu tive que estudar porque é a fase discursiva. Daí eu estudei só a parte... Na federal, na segunda fase, tem questões do curso que você vai fazer, ou seja, de biologia. específicas, né? Específicas do curso, biologia. E 3 redações. No nosso ano foram 3 redações. Sim. Então, daí eu estudei a parte das dissertações mesmo, porque eu não entendia nada de como era feita o critério de julgamento das dissertações, como eram, tipo, a dissertação da federal e tudo mais. Daí eu estudei basicamente isso, fiz a parte da específica, não estudei nada. Inclusive, eu escutei um podcast, na verdade, antes de ir pra prova, que inclusive eu escutei um podcast sobre diferentes tipos de excreção, de acordo, tipo, com os bichos e tudo mais. Inclusive, que é uma questão dessa, na prova eu pensei, Jesus tá comigo. E tava mesmo, E porque tava. passou! E estamos aqui hoje no shot de biologia. E foi isso minha história, gente, porque eu escolhi biologia. E você, meu amigo? Como Eu, que surgiu? depois dessa longa história desse Senhor dos Anéis, dessa Bíblia, vou contar a minha historinha. Assim, eu tenho 19 anos. Eu entrei na faculdade com 17 anos, direto do terceirão. Uma criança, pessoal. Uma criancinha. No primeiro ano do ensino médio eu passei na pandemia. No final do segundo ano, em 2021, meu até que foi presencial. E o terceirão, graças a Deus, foi totalmente presencial. Isso me ajudou muito, né? Eu não consigo nem imaginar um terceirão sendo, né? E eu consegui passar de primeira, estudei bastante em 2022 para poder passar de primeira e passei. E por que eu quis fazer biologia? Assim, eu sempre gostei de bicho também, a mesma história do Vinícius. Tinha os bichinhos de plástico, brincava, só de migração que eu não brincava. Eu brincava de um monte de coisa, de Rei Leão, eu fingia que de Rei Leão nos brinquedinhos, enfim. Sempre tive cachorro, sempre tive gato, sempre salvava os animais, tipo os insetinhos, né, que meu primo queria matar. Teve uma vez que meu primo falou, matou uma formiga, eu chorei. Chorei criança, chorei porque matou uma formiguinha. Sempre protegi as formiguinhas. As formiguinhas são muito legais. Na pandemia acendeu um desejo meu de ser professor, tá? Então eu pensei, tá, agora eu quero ser professor. O que eu vou fazer? Do quê? Eu gostava de matemática, gostava de física, gostava de biologia. Então eu pensei, o que eu vou fazer para poder ser professor? Eu queria mais ser professor do que ser biólogo no começo, sabe? Então eu acabei escolhendo biologia, porque matemática eu vi que eu gostava muito. Talvez seria minha escolha, mas eu falei, não, biologia, sempre gostei de biologia, bicho eu gosto muito. E é isso, né? Sempre gostei mesmo. E era a matéria que eu mais gostava de estudar pro vestibular. Essa é matemática, então faz sentido eu ter escolhido biologia. Escolhi biologia, passei, né? E hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui, né? E eu também queria fazer medicina veterinária. E até hoje é algo que me cambaleia pra querer fazer. E aí tem assim, a gente tá no 5º período agora, metade do curso. E eu tenho vontade de ir para medicina veterinária. Então provavelmente talvez eu termine o curso, depois vá para medicina veterinária, ou talvez desista no meio mesmo e vou. Mas eu acho que o meu sonho de ser professor é maior que tudo. Para, cara. Ele não vai existir. Eu acho que o meu sonho maior é ser professor mesmo. Eu acho que minha sina é ser professor. E pessoal, se vocês conhecerem ele, vocês vão ver que o cara tem sangue de professor, assim. Mas o cara, tipo, ele manja muito, explica. Vocês vão ver no podcast, né, obviamente, nos nossos vídeos.
Eu tento. Como ele explica bem, assim, eu sempre tendo a complicar, a gente conversa sobre isso. Eu complico as coisas e ele facilita as coisas. Mas é porque agora a gente vai falar sobre o que a gente quer ser quando crescer, né? E hoje eu tenho 19 anos, o Vinícius tem 21. Sim, pessoal. Certo? Eu vou me formar com 30. Não vai nada. Uma certeza que eu tenho é que eu quero ser zoólogo. Eu quero trabalhar com bicho. Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre a questão do curso, inclusive. Que a gente sabe, vocês sabem, eu acho que biologia tem o bacharel, que é a parte da pesquisa científica e tudo mais, laboratorial, blá blá blá. E a parte de licenciatura. Que daí é nojeira, coisa ruim, ensinar criança chata. Tô brincando, pessoal! Ensinar a gente a criança chata que nem o Vinícius quando era criança. Sim, eu era chato mesmo. Mas enfim, eu quero seguir a parte de bacharel. Infelizmente o nosso curso agora na Federal, essa é uma crítica, escutou? É uma crítica, porque antes a gente podia fazer os dois no mesmo curso. Agora a gente tem que fazer, foi só os fudidos entrar, que daí separou, e agora a gente tem que escolher um ou outro no 7º período. Então, vou seguir bacharel, eu quero muito trabalhar com bicho, uma certeza que eu tenho é trabalhar. Eu quero trabalhar com bicho, quero ser zoólogo. Eu só não sei especificamente que grupo de bichos eu gostaria de trabalhar. Eu gosto muito de aves, eu gosto muito de insetos, eu gosto muito de réptil, de anfíbio. Mamífero eu acho que eu não trabalharia. Tem uma amiga nossa que quer trabalhar com macacos, eu acho, até um presente momento. Mas eu gosto muito também de etologia, de parte comportamental, mas enfim. E o que você está fazendo na faculdade agora de estágio? Tem a ver com isso? Sim, eu tô fazendo estágio em zoologia num laboratório de sistemática e taxonomia de formigas. Eu já fiz alguns estágios sobre biologia celular. A gente fez junto esse de biologia celular. Inclusive, cadê nossas horas? E você sabe com quem a gente tá falando. No primeiro já, cara. No primeiro semestre a gente fez um estágio. A gente fez um estágio em biologia celular, eu e ele e uma amiga nossa, né? A Mariana. Daí, até hoje, a gente desistiu, fez um semestre, e até hoje, cadê nossas horas? Pessoa que tá devendo nossas horas? Cadê nossas você horas? Sabe quem você é. Mas se for pra pensar, quem que é o chefe dela? Quem que é o chefe dela? Quem que é o chefe? Quem que é o chefe? Quem que é o chefe? O dono da biologia. Não, é o Lula. Chega lá no Luiz Inácio. Luiz Inácio. Luiz Inácio, cadê nossas horas, hein? Não dá. Eu tô trabalhando com estágio de bicho, né? Um estágio dentro da zoologia, entomologia, né? Que é a parte de estudo dos insetos. Em formigas eu tô gostando bastante. Tenho a possibilidade de eu ganhar uma bolsa de iniciação científica esse ano, então tô esperançoso. Mas e você, meu amigo? E você, cara? Eu quero ser professor, né? Como já tá bem decidido, assim. Não tenho vontade de trabalhar em laboratório, acho uma chatice, acho um porre. Isso eu também acho. Eu quero trabalhar no mato, pessoal. Vendo bicho. Não, mas é que eu acho um porre mesmo, laboratório, mas eu não me vejo vivendo isso não. Meu negócio é sala de aula mesmo. Mas pra criança, cara? Não, mas ensino médio, eu acho. E tá... Nossa, com esse novo ensino médio... A coisa tá tensa. Né? As coisas vão ser ruins, mas... Vou tentar, né? Vou viver e vou tentar. Não pretendo dar aula pra faculdade. Mas quem sabe, né? A gente não sabe o que acontece na vida. Exatamente. Mas, como eu falei, você vai ser um excelente professor. E você vai ser um excelente zoólogo, né? E se por acaso esse canal começar a dar dinheiro, tchau, faculdade! Dane-se a faculdade e a nossa perspectiva de vida. Porque a gente vai fazer a gente prefere ganhar dinheiro. Tô brincando, é que biologia é um ramo meio muito difícil, pessoal. Dinheiro, acho que todo mundo sabe. Meu pai sempre fala, mas isso aí dá dinheiro? Eu falo, não, papaizinho. E como que a gente conheceu, cara? Então, a gente se conheceu quando a gente começou a fazer faculdade. Literalmente, óbvio, pessoal. É mais ou menos isso. Na primeira semana de aula, mais ou menos, vi ele, assim. Na primeira semana de recepção dos calouros, eu vi ele. Mas achei... Pessoal. Não, foi bem legal. Eu achei ele um porre de cara. Achei ele um chato. Era o único que usava máscara. Eu usei até metade do ano, mas é o meu jeitinho. Mas não era isso, ele era um saco mesmo, era um chatinho, né? Um chatinho, mas tô brincando. Mas é isso, eu acho que a gente começou a ser amigo depois que a gente começou a voltar de vez em quando juntos no ônibus. Daí a gente começou a conversar sozinhos, assim, e o papo veio, foi legal. Eu acho que a gente se aproximou muito mais no segundo semestre, a gente começou a ter aulas só juntos, assim. Literalmente, a gente fez todas as aulas juntos. Nós e a nossa amiga Mariana. Literalmente, a gente tava sempre junto, escolhemos as mesmas turmas, os mesmos professores, a gente começou a se aproximar muito mais, assim. No primeiro semestre, tipo, a gente não era tão próximo, a gente conversava de vez em quando, porque a gente tinha o mesmo grupo de amigos, né? É porque ele não gostava de mim. Eu gostava assim, pessoal. Eu sempre falei pros outros que o Lucas era uma pessoa muito legal. Ele acha que eu não gostava dele, mas eu gostava dele sim. É que eu sou bem quietinho. Não, eu sou bem quietinho, eu sou bem envergonhado. E o Vinícius é mais parafatoso, ele tomou conta do grupo, assim. Ele é o centro. Líder, né? É o líder. E eu era mais quietinho, assim, acho que por isso que o Vinícius demorou um pouco pra gente ter um contato, assim, né? Ficava mais na minha, ainda fico mais na minha, né? Mas a gente se conheceu lá,
Nunca a gente se desgostou, igual ele falou. Não odiava ele nunca odiei ele. Espero que ele não desgostasse de mim, mas entendo que se desgostasse. E a gente se aproximou, né? Começou a se aproximar muito mais no final do ano passado, tipo, do meio pro final do ano passado, né? Que no segundo semestre, como eu falei, a gente começou a se aproximar muito mais, voltar juntos, pra ir pra casa, conversar mais sobre a vida inteira. E assim a gente se tornou muito amigo. Esse ano a gente se aproximou muito. Por motivos pessoais, mas foi. E sobre a vida levou a gente a se aproximar. Canais lá que mais. A gente se aproximou muito, mas enfim, a gente se tornou muito amigo mesmo. Com nossos amigos também, a gente tem nosso grupinho de amigos, né, da biologia. Um salve, Malu, Júlia e Mariana. E Gustavo também. E Gustavo, que é da biologia, mas a gente gosta muito de você, Gugu. Um beijo. E eu me aproximei muito do Chechen, a gente se tornou muito amigo mesmo. Aqui, ó. Isso aqui carrega tudo. Cara, ele é o melhor da sala, eu acho. É ele e a Júlia. Gente, os dois melhores. Que papeira. O cara, pessoal, não tem essa mais inteligente, mais não sei do que. Somos inteligentes em áreas diferentes. O cara entende muito de, por exemplo, fisiologia humana, ele sabe que nem um diabo. Essa foi a história como a gente se conheceu, né, basicamente. A gente se conheceu, se aproximou, e hoje eu amo muito ele. E a gente pensou em realmente compartilhar a biologia e as coisas que a gente aprende na faculdade, que não são compartilhadas na escola, pelo menos. Não mesmo, eu fiquei chocado com isso. Desculpa. Sim, tem muita coisa muito louca, pessoal. Tipo, muito louca mesmo. Que a gente descobre, tipo, pô, que legal isso, né? Que a gente nunca ouviu falar, tipo... Tudo bem que algumas coisas eu deveria ter ouvido falar, tipo fotossíntese e coisa assim. Eu, particularmente, na minha escola não aprendi nada. E a gente aprende na faculdade coisas de louco, assim, que é muito foda, muito legal e que ilumina nossos olhos cada vez mais pra biologia. Eu já falo pro Lucas várias vezes que cada vez eu me apaixono mais pelo meu curso. Que eu tinha medo de entrar no curso e pensar que, puta que merda, o que eu tô fazendo aqui? Aí na idade, eu tinha muito problema com a minha idade, assim, que eu acabava de fazer 20 anos, e a galera, tipo, 17 anos, falava, nossa, que inferno. Enfim, daí surgiu assim, você tinha muito mal por ser mais velho, mas tem umas pessoas mais velhas, tipo, a Malu tem minha idade, mais ou menos, e só que eu acho até melhor ter entrado um pouco mais velho na faculdade, com uma cabeça diferente, porque eu via a galera, tipo, meio infantil, assim, eu não vou citar nome, mas outras pessoas, assim, que a gente tem preconceito, né? Pessoal, se inscrevam no canal, deixa o like pra apoiar a gente. Oi, pessoal, é um ano novo, vida nova. A gente tá tentando aqui com o nosso sangue, com a nossa áurea, com a nossa alma fazer vídeos legais e tentando nos passar o conhecimento de uma forma sem hierarquia ou julgamento, porque é isso que a gente quer. E além de querendo ou não, a gente ainda é estudante de biologia. Isso vocês têm que ter na cabeça quando tiverem assistindo nossos vídeos. A gente não é formado. A gente pode falar muita bobagem. Acho bastante merda, pessoal. Não é tanto assim, mas às vezes a gente solta algumas coisinhas. A gente inventa algumas coisinhas. Falamos um montão, né? Tá bom, biologia, legal. Biologia é o quê? É bicho, planta, fungo, protozoário, bactéria, célula, DNA, corpo humano, genética, doença, química, física um pouco misturado também, é claro. E claro, português, né? Porque senão não dá para ler o que o professor tá passando. Ou English. A gente vai fazer perguntas um pro outro sobre a faculdade, a biologia, pra ver pra ver a resposta do outro, né? Quer começar? E são perguntas surpresas, sempre bom lembrar, pessoal. Eu tenho uma pergunta levezinha pra começar, só pra aquele quebra-gelo, né, pessoal? Eu quero que você me fale, cara, o professor e a matéria que você mais odiou e o que você mais gostou. Mas é professor e matéria separados? Pode ser separados. Tá. Nossa, essa é difícil. Vou começar com o que mais odiei, né? Pra prender o público. A matéria que eu mais odiei, eu vejo mais pela utilidade. Não é nem pela utilidade, pelo que eu saí dessa matéria sabendo. Assim. Foi uma matéria que pra mim não foi tão importante, que é a análise de dados. Assim, a análise de dados é muito importante porque o biólogo cada vez mais vai mexer no computador, mas pra mim foi meio inútil. Eu não aprendi nada quase. E também tá tudo bem, tava na reformulação do calendário, da grade curricular, então ficou meio confuso. Os professores também estão com a gente meio confusos de como fazer das matérias. Então, eu achei que também a nossa turma foi a primeira turma a ter essa matéria, então foi uma coisa meio nova, assim. Eu não achei que foi ruim, mas foi uma que eu saí sem nada, então talvez eu tenha odiado. Mas obviamente entrei física pra biologia. Física pra biologia eu quase não fui em nenhuma aula, desculpa. Acho que é isso, né? Acho que talvez de biologia no geral, uma matéria que me decepcionou um pouco foi genética. Porque eu fui eu achando que seria a matéria mais legal, mas os professores foram meio ruins. Esse semestre tava tudo meio confuso, minha cabeça não tava mais legal possível. Mas não foi tão ruim também assim. Mas foi as aulas práticas eram legais. Inclusive eu ia falar isso, tipo, esse semestre foi a matéria que eu mais odiei genética. Eu odiei 100% a professora. Essa professora aí, a professora de genética que deu aula pra gente, não vou dar nomes, é claro, muito ruim. Talvez essa seja a que eu menos tenha gostado, sabe? Mas a professora de fisiologia humana também desse semestre, eu também não gostei muito, não. E também
Ah, fala muito do de química, mas, cara, foi um inferno na época. Ele tinha um sex appeal. Tinha. Não, pessoal, tipo, ele tinha momentos engraçadinhos dele, tipo... Foi a única matéria que a gente pegou final, inclusive. Não, isso a gente conversa depois, né? Mas eu acho que foi isso. E você? A que eu mais odiei, dentro da biologia, pelo menos, eu acho que foi bioquímica. Porque pra mim foi uma matéria muito difícil, assim. Eu passei, obviamente. Só muito da professora, achava ela uma querida, assim. Só que foi uma matéria que eu não gostava, assim, eu achava uma matéria muito chata. O critério que eu uso, assim, foi a única matéria que eu senti sono. Tipo, não é obviamente uma matéria importante e tudo mais, muito das coisas da genética que a gente aprendeu esse semestre, a gente aprendeu em bioquímica, mas eu não gostei. Eu gostei bastante de bioquímica. Achei bem legal. Tipo, física pra biologia também, eu achei um porre. Não, é porque assim, a gente teve biofísica e física pra biologia, duas matérias separadas, no mesmo semestre. Então física pra biologia ficou meio... Biofísica foi interessante, sim. Mas física pra biologia... Demonizam só. Sim, esquecemos de metodologia científica. Verdade. Mas é uma matéria... Mudei, pessoal. Essa foi a matéria que eu mais odiei. 100%. Cara, é que é uma matéria tão... Tipo, foi no primeiro semestre, uma matéria tão... Nada a ver. Não teve prova, só teve um trabalho no final. Era uma... Nossa, eu aprendi muita coisa. A fazer vários origamis na aula dela. Era pra gente aprender a metodologia científica, aprendemos nada. Era pra aprender a fazer pesquisa, aprendemos nada. Não é porque... a fazer as normas da BNT, aprendemos nada. É porque ela não ensinou, na verdade. Não foi porque... Foi uma matéria, gente, qualquer coisa. No primeiro semestre era aquela matéria de descanso. A gente descansava assim, ficava... Eu fazia origamezinho, dava altas risadas, tirava foto. Mas era a matéria mais chata, é verdade, vamos mudar. Eu prefiro muito mais bioquímica porque não tinha conteúdo. Porque metodologia científica é um demônio. Um demônio na Terra, porque é muito chato. É chatíssimo demais. Eu não lembro a minha felicidade quando eu acabava a aula. E educação ambiental? Não, foi divertido. Foi divertido. Tipo, metodologia científica, quando eu acabava mais cedo, era a maior felicidade do mundo, pessoal. Era a coisa mais divertida. A gente saía gritando da aula. Porque quando ela estendia tanto a aula que você queria morrer. Direto. Aí teve aula de matemática. Mas assim, foi meio... A gente teve pré-cálculo no primeiro semestre. Introdução ao cálculo. Eu gostei. Eu gostei também, foi a minha matéria preferida do primeiro semestre. A professora que eu mais odeio, eu acho que é a de Fisiologia Humana, por questões pessoais, que eu não gosto muito dela, não me desce. Deixa eu falar um motivo pessoal. Quem estava na aula dela, né, lá no fundão, né? Que a gente senta lá pra se divertir. Daí, não é assim não. Daí o Vinícius estava fazendo seus origami, porque ele é louco por origami. E a professora surtada como ela é, que a gente não vai falar o nome, só falta processar a gente, né? Do jeito que é, né? Ela olhou pro Vinícius assim, tipo, a gente tá no final do anfiteatro. Ela olhou pro Vinícius uma coisa tipo assim, e falou: o que você tá fazendo aí? Tá enrolando cigarro? E eu fiquei meio desconfortável, tipo... Ela achou que o Vinícius estava enrolando um baseado no meio da aula. Gente, eu fiquei muito desconfortável, eu me senti muito mal, assim, eu falei, não, te chorou. Daí, tipo, ela ficou olhando pro nós, eu, a Mulher e o Lucas tinham sentado lá atrás, ela falava só assim pra gente, ó. Mas passamos direto na matéria dela. E ela, beijo, Marcelo. E agora, os que mais gostou. Mesmo essas professoras sendo de Fisiologia Humana, eu gostei muito de Fisiologia Humana no geral. Porque a gente tem vários professores de Fisiologia Humana. Mas Anatomia também eu gostei muito com o professor Edson Careca. Eu gostei muito dessa matéria, foi muito legal. Ele é um ótimo professor. E também eu gostei muito de Biologia Celular no primeiro semestre. Mas eu acho que mais pelo cargo de ser o primeiro semestre e a única matéria de Biologia na veia. Tinha Biologia de Campo também no primeiro semestre. Mas Biologia Celular foi tipo a gente, introdução à Biologia. Aí, ó, Biologia, célula. Foi lá que a gente aprendeu as coisas mais básicas da Biologia. E foi aí que eu fui me encantando cada vez mais. O professor também é um professor muito bom, eu acho ele um professor bom, apesar que ele tem as suas polêmicas, mas eu gosto bastante dele, ele é um professor bom, ele sabe explicar bem, as provas deles eram legal, era boa de fazer. Enfim, Biologia Celular foi muito legal também, mas obviamente, se eu for falar todas as matérias, eu vou ter que falar de fungos, também foi muito boa, o professor Matheus é muito legal também, nosso pai, né? Matheus, devolva meus potes, por favor. Acho que foram essas as matérias que eu mais gostei, e você? Acho que as matérias que eu mais gostei foi a de fungos. É que não foi uma matéria só, né, pessoal? Foi fungos e microbiologia. A parte de microbiologia eu odiava. Era ruim mesmo. Era muito chata. Tipo, a prática era até legalzinha, assim. Mas... Eu gostei muito de Metazoa 2, assim, achei muito legal o Metazoa 2, foi a matéria preferida desse semestre, do quarto, agora que a gente passou. É verdade, teve Biologia do Desenvolvimento, eu gostei bastante também. Enfim, mas o professor preferido acho que foi o Matheus mesmo. O Matheus, o de fungos, né? A professora Flávia, eu gostava muito dela. A professora Flávia. Que ela deu Biologia do Desenvolvimento e Histologia pra gente, eu gostava muito dela também. E a professora Érica, eu gostava muito dela também. O pessoal não sabe nem quem é esses professores, né? Mas enfim, qual foi a primeira vez que você se sentiu biólogo na faculdade de biologia? Eu acho que foi quando a gente teve a primeira viagem de campo, quando a gente foi pra praia de Itapoá, aqui no Paraná, a gente é do Paraná. E foi uma aula prática, a gente tipo, acordou cedíssima, assim, pra pegar o ônibus, acho que era umas 5, até mais, 4 da manhã, não lembro que horas, acho que era 4 da manhã.
lá no nosso campus, pegar um ônibus pra viajar pra praia pra, tipo, estudar e pegar bicho e fazer, tipo, estudo e tudo mais, coleta. E eu pensei, nossa, legal. Biologia no sangue. Né, a gente indo lá nos costões, nas pedras super mega lisas, que o Vinícius caiu de bunda no chão, na pedra dura, mas ele morreu. Pessoal, não vamos de All-Star pra praia. Não vamos de All-Star pra praia. Assim, eu pensei muito nessa pergunta que eu mesmo fiz. Tem 2 momentos que eu me senti biólogo. O primeiro foi na primeira semana de aula, quando a gente usou pela primeira vez o microscópio. Eu nunca tinha mexido, a gente mexeu, a gente pegava, a gente focava, a gente mexia o visor, a gente fazia tudo. Colocava lâmina, a gente chegou a fazer lâmina também, mas tipo, nessa primeira a gente não fazia as lâminas estavam prontas, mas tipo, eu me senti biólogo. Foi na primeira semana de aula, assim, sabe? E é engraçado pensar, né, que hoje em dia a gente mexe, tipo, eu também nunca tinha mexido no microscópio. E na primeira vez que agora ele vai falar que a gente foi mexer, era tipo, meu Deus, se eu mexer vai quebrar. É verdade. E hoje a gente bate, chuta o microscópio. Funciona direito? Porra. Foi esse momento, e outro momento também, foi, igual eu falei, o primeiro momento que eu me senti biólogo. Foi talvez na primeira aula de biologia de campo do primeiro semestre, que a gente foi fazer medição de planta. Nossa, essa foi a pior. Foi muito ruim. Eu foi achei muito a coisa chato. mais do diabo. Foi chato, cara, mas foi tipo, a gente teve que entrar no mato lá da Federal mesmo, lá no campo. Sim, foi legal. Teve que entrar e medir as plantas e tudo mais. Eu me senti biólogo, eu tava entrando dentro da árvore, quase dentro do... Mergulhando na terra. pessoal. Quase isso, né? Gente, mas era um inferno. Achei que eu tava planta por planta dentro de um quadrado, assim, de 2 metros quadrados. Era um diabo. Eu tenho uma pergunta que eu pensei agora. Uma área da biologia que você jamais trabalharia, cara. Pergunta difícil. Todas que envolvem laboratório. Mas acho que ecologia. Ecologia? Ecologia. E você? Eu não trabalharia com nada igual. Acho que eu não trabalharia com algo que fosse muito rigoroso, assim. Tipo, lá no laboratório eu esmago formiga, jogo no chão, derrubo álcool. E tá aí, a vida é essa, pessoal. Um dia a gente conta a história da derrubada de álcool minha do Vinícius no laboratório de biologia celular. Álcool 100% puro que foi diretamente na minha Porque face. estamos com certeza com câncer tudo aqui. Microplástico até não querer mais no sangue. Mas enfim, pessoal, não trabalhei nada muito rigoroso, tipo biologia celular, coisa de bactéria, assim, não trabalharia porque eu acho muito chato ser muito preciso, muito rigoroso. Eu também não, nessa área também não. Acho muito chatinho ter que ser muito certinho, muito cuidadoso com as coisas, não gosto. Eu quero ser professor mesmo, então eu acho que qualquer coisa que saia daí eu não trabalharia muito. Talvez com evolução. Qual matéria que você passou que você achava que você não ia passar? Biofísica. Eu tinha certeza que não ia passar porque demonizaram tanto a matéria, pessoal, demonizaram tanto o professor da matéria que deu pra gente, que a gente ficava tipo, meu Deus, será que já passamos? Meu Deus, Passamos direto. Passamos direto, pessoal. Tipo, passamos direto mesmo. E muito bem, inclusive. Sim. Só que é aquela questão que a gente entra, né? Não acreditem nos veteranos, pessoal. Acredite às vezes. Mas nem tanto, pessoal. Tipo, a gente tem que sentir nossas próprias experiências. Porque se for pra cair em papo de veterano, você pode se ferrar em alguns sentidos, ou ficar com medo, um medo irreal, que talvez não tem por que ter esse medo. Mas enfim, e você, cara? Assim, tem 3 respostas, né? Que eu sou prolixo, como sempre, como vocês já perceberam. Assim, tem aqui antes de... Gente, trocou a câmera porque a minha câmera parou de... acabou a bateria. E agora está no celular do Vinícius Chuca. Enfim, era biofísica e bioquímica. Quando entrei eu falei, não vai dar. Bioquímica é o diabo, biofísica é pior ainda, não vou passar. No mesmo semestre a gente passou direto. Nas duas, pessoal. Mas a matéria que eu tava no meio do semestre, eu falei, não vai dar não. Era Química Geral. Química Geral foi a única matéria que eu e o Vinícius ficamos de recuperação, de final, até hoje. Né? Mas, pessoal, tipo, não foi culpa nossa. Tem porcentagem, óbvio. Só que, tipo, de 70 pessoas da nossa turma, somente 7 passaram. A coisa foi feia, foi tensa. Mas é isso, eu achei química, porque eu fui muito mal na primeira prova, teve uma prova repescagem, eu fui bem daí, mas na segunda eu fui mal, daí eu fui pra final, e daí consegui tirar uma nota boa e passei, graças a Deus. Nossa, mas foi um inferno. Inclusive a gente nunca pegou nenhuma outra final depois disso, nunca reprovamos, graças a Deus. Nunca reprovamos, né? E você, qual pergunta? Eu esqueci. E a minha pergunta, cara, é o que você almeja conquistar e fazer no mundo, que seja, por ter escolhido biologia, assim? A minha missão é clara e dada, né? O mesmo objetivo desse podcast. É espalhar o conhecimento de uma forma leve e sem complicar muitas coisas, né? A gente precisa espalhar... O conhecimento parado é conhecimento inútil. O conhecimento tem que estar em circulação. O conhecimento é igual dinheiro, tem que estar em circulação, sabe? Não vale nada eu saber as coisas pra mim só, então por isso que eu vou ser professor, né?
Também eu tenho o intuito de influenciar meus alunos, né? Para poderem, para eles quererem almejar estudar, sabe? Ir atrás das coisas, ir atrás da fascinação que cada um tem, né? Cada um tem uma fascinação dentro de ti. A nossa é a biologia. Eu tenho outras fascinações na minha vida. Muitas outras pessoas. E o Vinícius também tem outras. Todo mundo tem uma fascinação dentro. Se tu tem, segue essa fascinação e vai para algum lugar. Essa fascinação não foi feita para você ficar parado. É para te levar para algum lugar. Você pode não viver com isso, mas a sua vida vai melhorar se você seguir um pouco essa fascinação. E eu tô seguindo a minha fascinação de agora, que é biologia, né? Daqui a um pouco pode mudar. A minha fascinação é eu ir para outra coisa, né? Mas a minha fascinação no momento, e por muitos anos ainda é ser professor e espalhar esse conhecimento. Influenciar meus alunos a serem pessoas melhores. O conhecimento, além de tudo, é melhoramento de alma, melhoramento de conduta, né? A pessoa que tem conhecimento, ela é uma pessoa melhor. Não é melhor no sentido de superior, porque não tem hierarquia, né? Mas é uma questão de... consegue entender o mundo de uma forma melhor. E se consegue entender o mundo, consegue entender a si próprio, né? Igual aquela frase do Sócrates, conhece a ti próprio, que tu conhece o universo. Mais ou menos assim. Então, conheça o universo que tu vai conhecer tu próprio. Conhece tu próprio que tu vai conhecer o universo. Esse céu azul lindo, essas protozoários lindos também, que fazem parte de toda a nossa vida, né? E você? Eu fiz a pergunta, mas eu não sei o que responder. Porque, às vezes eu tenho fico meio paranoico sobre ter escolhido biologia e tudo mais. Eu gosto muito do curso, eu gosto muito. Mas eu penso, tipo, por exemplo, eu fazendo, formigas agora, tipo, no que isso afeta a vida das pessoas? O que isso eu vou fazer? Tipo, descobri uma espécie de formiga nova na Malásia. O que isso vai afetar a vida de todo mundo? Tipo, eu tô gastando dinheiro público com isso? O que isso vai fazer? Mas, tipo, obviamente, tipo, a gente sabe a importância das formigas e tudo mais, tem muitas questões que elas envolvem. Só um exemplo das formigas, tá, pessoal? Mas eu me pego pensando, tipo, o que eu vou fazer da minha vida trabalhando com bicho, pelo menos? Tipo, obviamente a gente conhece os bichos que conhece ti mesmo. Igual a gente falou. Conhecendo os animais e tudo mais, a gente conhece, tipo, muitas características, tipo, muitas coisas foram descobertas com os animais, tipo, muitas questões, tipo, até acho que é usado muito em engenharia, questões de animais, tipo, hidrodinâmica, por exemplo, de animais marinhos e tudo mais, é usado em barcos, em submarinos. E as aves, por exemplo, a aerodinâmica e tudo mais, muitas outras coisas são utilizadas, a flutuação dos peixes. Enfim, daí por isso que eu penso, tipo, tem muitos bichos pra gente descobrir ainda, muitas coisas interessantes pra gente descobrir sobre esses animais ainda, que podem vir sim a vir influenciar nossa vida de uma maneira positiva, óbvio. E o conhecimento não como utilidade só, né, cara? Formiga porque é legal. Formiga é legal. Estudar a sociedade das formigas, que é magnífico, é muito legal. E... enfim, mas o conhecimento também tem que vir para melhorar a vida do ser humano, né? Você pode aprender coisas com as formigas, você pode aprender alguma coisa. A gente tem a oportunidade de conhecer pelo conhecer, de saber pelo saber. Tem que saber, cara. Tem que cair de cabeça, pessoal. Tem que fazer pesquisa que nem um louco, pesquisar o DNA, a sua estrutura, pesquisar que tipo de célula produz cada tipo de hormônio. Gente, isso é muito legal, porque pessoal. É importante também, é legal. Como também matemática é legal. Por isso eu quero ser professor, porque é legal sim. Português física é legal. Português é muito legal, a língua que a gente fala, gente. Literatura é um tesão. A música é muito legal, você tem que se apaixonar pelas coisas que você faz, gente. A gente tem que cair de cabeça numa pesquisa do conhecimento, basicamente. E compartilhar isso e amar. Amar não. Amar e mudar as coisas me interessam mais. Não sei se dá pra ver. Amar, amei, gostar, gostei. Mas hoje eu não quero nem te graçar. Assim, ó, Vinícius, o que mais te surpreendeu na biologia depois que você entrou na faculdade? Acho que o que mais me surpreende, assim, todos os dias quando eu estudo, é a questão que a gente vê que realmente a biologia está intrínseca a tudo que a gente é. Obviamente, biologia é estudo da vida. Então, como seres viventes, a gente tem mínimas coisas que a gente nem percebe, tipo remédio, galera. Remédio, tanta coisa que é descoberta com bicho, por exemplo, com fungo e com tudo mais. E a atuação desses remédios no nosso dia a dia. Tipo, a gente toma remédio como se fosse água de vez em quando. Eu faço isso, inclusive. E a gente não sabe as implicações, como que esses remédios atuam, onde que eles atuam. E como a biologia, tipo, me surpreende que a biologia é aplicada em tudo, basicamente. Em tudo. Tipo, em tudo mesmo, pessoal. A gente acha que não, mas... Tem milhares de profissões que o biólogo pode atuar. Milhares de... é tudo mesmo. Tipo, perícia, isso coisas é de muito louco. legal. Eu descobri recentemente numa palestra que a gente foi que dá pra, tipo, usar animais em perícia criminal, tipo...
Olha que legal, você pegar, tipo, mosca e descobrir quanto tempo uma pessoa morreu e coisa assim. Olha E que fungo foda. também. São coisas, tipo, muito legais, pessoal. Tipo, coisinhas que você nem imagina que é utilizado biologia, que você pensa, nossa, que coisa foda. E, tipo, é um leque de possibilidades que você trabalha com polícia, ambiental, tanta coisa legal assim que você nem faz ideia, galera. Tipo, nem faz ideia mesmo. Então acho que é isso que mais me surpreende. Cada vez a gente descobre mais sobre biologia que eu nem fazia ideia. Você lembra, nossa, planta, bicho, bactéria, digamos assim. E tem muita coisa nesse meio, gente. Muita mesmo. E você, Xixim? O que te surpreende? O que me surpreendeu foi desde o começo do semestre. No primeiro semestre de biologia celular. Foi o nosso primeiro contato com biologia na veia, né? Foi a complexidade dos processos biológicos. Na escola a gente acha que tudo é muito mais simples, né? Que é algo meio que uma máquina, né? Que é passo a passo e tem, né? Mas é muito mais complexo que isso, muito mais complexo. E eu vi isso nas aulas, assim. É muito pequeno, tudo é minúsculo, micrômetros de tamanho. São muitas quantidades, milhões, bilhões de células, bilhões de proteínas de quantidade, tudo muito rápido, girando e se interagindo. E que se torna algo que eu fico meio... Tá, como que isso faz a gente, cara? Como que isso faz um pássaro voar? Um ciliado bater o cílio? Como que um cílio funciona? Um flagelo? Que é isso, cara? Isso é coisa de maluco. Quanto processo que tem que acontecer para acontecer um pensamento? Os neurônios, despolarização da neurônio. O que faz os neurônios fazerem um pensamento, a consciência? Eu tô pensando, tô falando. Por causa dos meus neurônios que estão despolarizando, entrando cálcio, saindo sódio, cálcio e potássio, tudo... O que é isso, cara? Eu tô vivendo. Minha perna existe, eu tenho osso, sangue. Eu sei que tá meio ridículo isso, eu só tô falando as coisas da biologia, mas é pra pensar o que é isso, gente. E quando você começa a estudar e ir pra faculdade, você começa a ver quão complexo é os processos e quão... Eu ficava assim, tá, mitocôndria, ATP, aquele negócio de respiração celular, da ATP sintase, cara, aquilo lá sempre explodiu minha cabeça, porque é lindo, assim, ver que a natureza fez algo muito bonito para exemplificar tudo. E é tudo explicado pela evolução, pela seleção natural. A força da seleção natural é algo que me fascina muito, né? Porque chegou na gente pra gente poder fazer shopping e gravar podcast. Eu lembrei de outra coisa que me fascina, que o Xixi falou, que é a questão da aleatoriedade da vida, basicamente. Tudo aconteceu de maneira aleatória, e acontece todo de maneira aleatória. Tipo, acho que uma célula não sabe o que ela tá fazendo, não sabe o que ela tá produzindo. Mas mesmo assim acontece, tipo, sempre a vida é aleatória, tipo, surgiu de uma aleatoriedade, obviamente. E então, tipo, a gente surgiu da aleatoriedade, surgiu do nada, surgiu do acaso, e vem sendo assim todos os dias, tipo, é tudo ao acaso, galera. É literalmente tudo ao acaso. Mas a quantidade é tão grande de processos, de substâncias, que as coisas se encontram, né? A aleatoriedade fica pequena, né? Quantidade mais a aleatoriedade faz com que as coisas sejam comuns. E eu acho que passar essa visão nas salas de aulas é muito importante. O DNA, eu redescobri o DNA indo pra faculdade. Eu achava que o DNA era um cérebro da célula. Ele comandava tudo. Não é bem assim, né? O DNA é feito para produzir proteína. Proteína é importante, Mas sim, gente, é muito loucura a biologia. A gente escolhe biologia porque nos fascina cada dia e brilha nossos olhos. E a gente vai se manter nisso até que nossos olhos parem de brilhar quando a gente morrer. Porque não vai ter mais bio na nossa dia. Pessoal, esse foi o vídeo. Um vídeo acho que longínquo. Foi longínquo. Especial espumante Celebrate. Porque estamos celebrando o 9º episódio desse canal. O primeiro episódio desse ano. Episódio número 8. Acho que 9. Mas pode ser. É 8, eu acho. Episódio número 8. E um novo ano nesse canal. O segundo ano dele. Segundo ano no nosso canal. O nosso terceiro ano de faculdade. Comemorando indo pro 5º semestre da biologia. Metade do curso. Terceiro ano de amizade do meu amigo aqui. Que eu amo tanto de coração. E vida boa, né, pessoal? Um feliz ano novo pra todos vocês. Que o ano de vocês seja muito próspero, muito bom. Muito cheio de coisas novas, coisas boas. Assim como eu espero que pra você também seja um ano muito bom, de coisas muito boas. Também, meu caro amigo. Eu espero muito de coração que a vida pra gente seja só pra cima igual foguete, porque foguete não tem ré, é bom dizer. E acima da gente, só Deus e a roda da frente.
Porque a gente empina a moto. Mentira, pessoal. Um próspero ano novo pra vocês, pra cada um que tá ouvindo esse magnífico canal de biologia. Espero que ano que vem esteja recheado de vídeos, recheado de conteúdo, recheado de coisas bonitas. E que o ano de cada um de vocês que tá escutando seja muito bom também, E muito né? especial. Energias positivas, porque 2025 vai ser bom. É isso, pessoal. Amém, pessoal. Obrigado. Se inscreva no canal. Envia pro seu amigo que tá querendo fazer biologia ou para algum amigo que já faz biologia. Coloque nos comentários por que você, que faz estudante de biologia, fez biologia. Ou porque você é estudante normal, Quer fazer biologia. quer fazer biologia. Ou você é estudante de física porque tá fazendo física. E você, medicina, porque tá fazendo medicina. E você, farmacêutico, porque tá fazendo farmacologia. Você é Ana Maria Braga, porque escolheu biologia e quis ser cozinheira. Ana Maria Braga, chama a gente. Tô louco pra comer teu café da manhã. Eu quero conversar com o Louro. O Louro morreu. Louro Mané. É isso, pessoal. Tchau. Porque de shot em shot... O conhecimento transborda. Oh! Já falamos, mas a gente não fica muito bêbado. Mas podia ter ficado mais bêbado de conhecimento. Tchau!